Oi! Bom, vamos falar sobre ser proativo e reativo em relação aos nossos padrões de comportamento, né? Aos nossos padrões de sentimento de resposta. Porque, falando mais a nível empresarial, de trabalho e tal, reativo seria a pessoa que reage à situação. E proativo seria a pessoa que age antes da situação acontecer, né? Mas, falando aqui em termos de padrão de resposta em relação às situações, eu vejo proativo e reativo da seguinte maneira. Então, geralmente a gente é reativo, né? Geralmente a gente reage às situações que nos acontecem, e justamente a gente vai reagir de acordo com as informações que a gente tem, com as conexões neurais que a gente tem formadas. E geralmente, se a gente for pensar na situação, eu vou dizer assim, não, mas eu reagi porque aconteceu isso, isso e isso, né? Ah, eu senti raiva e irritação porque a pessoa me fez isso, isso e isso, ou porque está acontecendo isso, isso e isso. Ou a mesma coisa, tristeza, por exemplo. Não, mas eu tô triste porque está acontecendo isso. Quer dizer, se a gente for por esse caminho, a gente sempre vai ter justificativa para as nossas respostas, né? Para os nossos padrões de comportamento negativo ou as nossas respostas negativas. A gente sempre vai ter. E isso vai fazer, como eu falei no outro vídeo, que a gente continue alimentando esses padrões que são conexões neurais, né? A gente vai cada vez mais reforçar isso e essa serra me persegue, meu Deus do céu. Por onde eu vou, a serra está. Então, a gente vai repetir o padrão e a gente vai ficar reagindo a vida inteira. Isso significa que a gente vai ficar reagindo a vida inteira, a gente não vai parar isso e a gente vai ficar então atraindo situações semelhantes a vida inteira. Então, se eu estou vivendo uma situação que me traga raiva e irritação, ou uma situação que me traga tristeza, ou uma situação que eu não me sinto valorizada, que eu me sinto desrespeitada, provavelmente eu já tenho essas memórias em mim, né? E aí eu só estou reproduzindo esse padrão de situação que vai reforçar as minhas crenças. Eu vou tender a reagir da mesma maneira, né? Vou ter o mesmo padrão de resposta. E se eu não frear isso, isso vai tender a continuar. Ou seja, eu vou estar constantemente atraindo pessoas e situações que vão reforçar isso. Se isso é ruim, significa que são pessoas e situações negativas, né? Não vou dizer aqui que a pessoa é exatamente ruim, porque muitas vezes, como eu falei, é um encaixe perfeito, não necessariamente de uma pessoa boa e uma pessoa má, né? Podem ser pessoas boas, mas com demandas emocionais, uma com uma demanda emocional de ter muito forte, não se sentir merecedora de felicidade, ou sentir desrespeito, sentir sentimento de injustiça, e de repente uma outra pessoa que é boa também tem mais um padrão de não conseguir enxergar o outro, não conseguir se colocar no lugar do outro, não por mal, né? Por uma falta também de conexão neural, de empatia. Então, se eu não frear isso, se eu não deixar de ser reativa para ser proativa, provavelmente isso sempre vai se repetir. Então, se eu quero mudar, se eu não quero mais só reagir, se eu quero mudar, eu vou ser proativa. E como é que eu entendo ser proativa ou proativo? Quando a gente identifica um padrão, né? Vamos supor, eu estou numa situação, tá acontecendo, tá? Tô na situação ali, vamos supor, a pessoa tá fazendo alguma coisa que eu tenho razão de sentir indignação, de sentir raiva, de achar um absurdo,
Ou então eu tô numa situação que a pessoa tá me fazendo mal, que eu tenho razão em me sentir triste, em me sentir desrespeitada, em me sentir não valorizada, tá? Vamos supor, tá acontecendo. O que eu vou fazer? Se eu simplesmente sentir isso e deixar por isso mesmo e só reagir, vai continuar tudo na mesma. Mas o que eu vou fazer? Eu já vou pensar assim, beleza, essa situação, essa pessoa, não, isso não tá bacana, né? Não é uma atitude correta. Mas, se eu tô atraindo isso, significa que esses sentimentos que essa situação me gera, eu tenho dentro de mim. Eu tô emanando, porque senão eu não conectaria com esse tipo de situação, né? Se eu tivesse o sentimento contrário, a onda vibracional ela é contrária. Então, assim, é fisicamente impossível eu estar super bem e conectar com uma coisa super ruim. É fisicamente impossível. Então, se eu tô vivendo uma situação que me traga sentimento de raiva, que me traga sentimento de irritação, ou de tristeza, ou de desrespeito, é porque eu tenho essa onda relativa a esses sentimentos negativos dentro de mim, saindo de mim. Se está saindo de mim, muito provavelmente, com certeza, eu tenho conexões neurais já relacionadas, né, a esses sentimentos. Eu tenho essa comunicação neural relativa a esses determinados sentimentos. Então, primeira coisa, eu vou dizer, beleza, tá acontecendo a situação, só que eu tenho esses sentimentos dentro de mim. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para esses sentimentos, né? Receber, não é nem com raiva, nem com nada, nem com ai, meu Deus, como é que eu tenho esse sentimento dentro de mim? Não, é com aceitação, eu vou perceber que eu tenho esses sentimentos, daí eu, no caso, como eu falei, eu faço o Ponopono, né? Libero eles. Quanto mais leveza nesse processo tiver, mais rápido as coisas acontecem. E que isso já é ser proativo, né? Eu não vou reagir à situação, porque quando eu reajo à situação, eu fico sem ferramentas para lidar com isso. Quando eu reajo à situação, eu me torno refém da situação, eu me torno refém das pessoas, eu me torno refém das situações, eu me torno refém dos meus sentimentos, eu me torno refém dos meus padrões, entendeu? Eu fico sem poder pessoal, né? Eu dependo do externo, eu dependo que essas coisas não aconteçam para eu não sentir, porque se essas coisas acontecerem, eu vou sentir. Então eu fico sem poder pessoal nenhum, eu fico sem conseguir mudar nada na minha vida. E se eu tenho esse comportamento proativo, então primeiro eu já penso assim, sim, como é que eu vou lidar com isso? Primeira coisa, esses sentimentos que essa situação está me causando, eles estão dentro de mim, então vou limpar, vou olhar para eles, né? Eu vou acolher eles e depois eu vou liberar, tá? Porque eu não preciso mais deles e a gente tem autonomia para escolher o que a gente quer manter dentro da gente e o que a gente não quer. A gente pode se tornar exatamente a pessoa que a gente quer ser. Então, a gente escolhe, eu não quero mais esses sentimentos dentro de mim, eu não quero mais reagir dessa maneira, não quero nem atrair essas situações para mim. Beleza. Só que, claro que muitas vezes, dependendo da situação, e a gente está falando aqui de vida real, né? Porque é muito fácil falar, limpa, mas a coisa está acontecendo. Digamos que eu tô ali, como o que eu vivi, por exemplo, tá? Conviver com uma pessoa que surta. Tá, eu sabia que eu não tinha que limpar um monte de coisa, né? Medo, assim, vários sentimentos que o surto traz. Mas, por exemplo, medo, tá? Eu vou pegar como exemplo medo. Aí vamos supor que alguém me diz assim, tá, tu tem medo, então tem que limpar medo. Beleza, aí eu vou lá limpar medo. Mas é muito difícil a gente estar na vida real, sujeita a uma situação que nos dê razão de sentir o sentimento e a gente consiga não sentir. Né? É muito difícil, de repente, eu ver uma pessoa ali completamente transtornada, completamente com aquela falando em surto psicótico, né? Aquela fisionomia demoníaca, a pessoa quebrando a casa, fazendo um monte de coisa, e eu ali sem ser afetada. É muito difícil. É muito difícil, de repente, eu descobrir que alguém que eu amo tá com uma doença e tá ali, não, tá super alegre, né? Porque a gente tá falando de vida real. Então, por exemplo, se uma situação tá acontecendo e eu tenho
que ou me posicionar, ou então eu tenho que dar um freio numa pessoa, eu preciso falar aquilo, né? Que eu preciso agir de alguma maneira, porque é uma situação que eu não posso simplesmente... Existem situações que eu consigo me abster, né? Eu consigo me distanciar e só limpar em mim. Eu escolho não interagir com aquilo e eu só limpo em mim. Mas tem situações que a gente precisa agir fisicamente. Então o que eu faço? Eu vou limpar. Se eu preciso falar com uma pessoa, se eu preciso ter uma atitude e tal, é muito importante que... O que eu faço? Eu limpo. Se eu estou muito irritada, é muito importante a gente limpar a irritação, qualquer sentimento ruim, antes de fazer a ação física. Porque, por exemplo, se uma pessoa está me fazendo mal, a gente acha que eu ter uma resposta à altura é justificável, mas não é. Porque não é porque uma pessoa está agindo mal comigo que isso me dá razão de agir mal com ela também. Entendeu? Porque o comportamento da pessoa, a maneira como a pessoa age, é uma opção dela. E a maneira como eu respondo a isso é uma opção minha. Né? E outra coisa, a pessoa, cada um vai colher o que planta. Então, se a pessoa está agindo mal, ela vai colher aquilo. Se eu responder, se eu agir mal com ela também, eu também vou colher. Mas porque eu estou agindo mal. E se eu agir bem, eu também vou colher o bom, independente da atitude dela. Então, é muito importante também, às vezes a gente se permite responder, abaixar o nível e responder da mesma altura. Primeiro porque a gente responde, claro, porque a gente está naquele calor ali, né, imerso ali nos sentimentos. E óbvio que isso significa que a gente já está conectando com aquela situação, porque senão aquilo nem afetaria. Mas é muito importante a gente ter essa clareza de dizer assim, tá, isso está acontecendo comigo, eu vou olhar para mim, que sentimentos que essa situação me traz, o que eu estou sentindo de negativo em relação a isso. Primeira coisa, limpar. Primeira coisa, olhar para isso e dizer, não, eu não quero sentir isso, eu preciso dar uma resposta para essa pessoa. Preciso, eu quero dar a resposta, eu vou só escrever, eu vou só falar quando eu estiver sentindo uma tranquilidade, não quando eu estiver ali cheia de irritação e raiva. Por quê? Porque o resultado final, ele não vai ser só consequência da atitude da pessoa. Ele vai ser, na verdade, para mim, o resultado final que essa situação vai me trazer, o resultado vai ser mais definido pela minha reação, pela minha resposta, do que propriamente pelo que a pessoa me fez. A pessoa pode me fazer uma coisa absurda. Dependendo de como eu agir em relação a isso, eu posso ter um resultado super positivo. Então, quem determina os resultados, aí também as pessoas fazem mal pra gente e a gente fala assim, gente, foi por causa dessa pessoa que aconteceu isso comigo, essa pessoa fez isso. E claro que vendo assim, né, por esse mundo físico, é exatamente assim. O lance é que as pessoas nos fazem mal porque a gente deixa elas nos fazerem mal. E quando eu falo deixa, e muita gente fala isso também, não é exatamente, eu não estou dizendo que agora eu não posso deixar, não é um deixo fisicamente aqui que eu estou falando, é muito invisível esse deixar, porque eu posso até me posicionar, eu posso até ser uma pessoa, tem um monte de pessoa aí que fala, né, não, porque comigo não, porque eu não levo desaforo para casa, porque eu rodo a baiana, não sei o quê, só que isso tudo é físico, de repente a pessoa está sempre... conectando com situações que ela precisa fazer isso, ela precisa se impor, ela precisa rodar a baiana, ela precisa delimitar o seu espaço. Mas isso por quê? Por que ela precisa fazer isso fisicamente? Porque energeticamente ela deixa que as pessoas afetem ela deixa que as pessoas façam mal para ela. E então aqui, esse deixa que eu tô falando não é de não deixar fisicamente, não, comigo não, eu não faço isso não. Porque a pessoa tem justamente as pessoas que são muito assim, né, não, comigo não sei o quê, elas vão tender a atrair, passar a vida toda atraindo situações que elas precisem, na força, brigar pelo seu espaço. Enquanto que se a gente trabalha a nível energético,
a gente já não vai atrair essas situações que nos oprimem e a gente não vai precisar usar a força, a palavra, para impor espaço, né? Claro que até isso acontecer, às vezes no início, quando a gente está começando essa mudança, às vezes a gente precisa falar alguma coisa e tá tudo certo, mas aí eu volto a dizer, tentar falar o máximo possível com respeito, né, com amor. Quando meu ex, quando ele estava muito louco, muito no surto, ele fazia coisas muito bizarras, e eu já estava nisso, muitas vezes eu não segurava a onda, claro, né? Muitas vezes eu era tomada aí de raiva, irritação, julgamento, crítica e descia o verbo e falava, gente, como é que tu faz isso, isso e isso? Depois olha tudo que aconteceu, como é que tu pode, né? Tipo assim, tá completamente cego. Isso, porque claro, eu falava assim, se tu quer te prejudicar, beleza, mas eu não quero isso pra mim. Então se tu quer, tá tudo certo, tu tem direito de querer a vida que tu quer, só que tu não pode obrigar a outra pessoa a estar no mesmo barco, né? E então, muitas vezes eu falava e criticava e falava com raiva e tal. E depois que passava, eu meditava, eu limpava e tal, eu pedia desculpa para ele, mesmo ele tendo feito a coisa mais bizarra da face da terra, tá? Mesmo assim, eu pedia desculpa. E daí depois, claro que eu falava tudo e explicava, né? A mais B, aquela coisa toda, ele se ligava. E aí quando eu pedia desculpa, ele falava assim, não, mas tu tá certíssima, eu é que sou sem noção mesmo, não sei o quê, enfim, tô aqui viajando. Aí eu falava assim pra ele, mas não importa, não importa, independente do que tu me faça ou do que tu fale, eu não quero te tratar com desrespeito, né? E isso tem muito a ver com quem a gente quer ser. Né? E isso tem a ver também com esse poder pessoal de dizer assim, ó, eu não quero desrespeitar ninguém, independente do que a pessoa me faça, porque eu posso sim chegar com eu posso falar para a pessoa o quanto ela tá me desrespeitando, o quanto ela tá sendo, enfim, cruel, sei lá o que for, sem desrespeitar a pessoa, sem acusar, sem apontar o dedo, sem julgar, sem raiva, sem irritação. Eu posso falar de um lugar de sabedoria, um lugar de compaixão, um lugar de amor, entendeu? Eu posso inclusive dizer para a pessoa, olha, eu não quero mais, sem massacrar a pessoa, sem pisar, sem botar ela no chão. É completamente possível. Só que para isso eu preciso ter já quebrado os meus padrões de sentimentos. Por exemplo, o meu, né, do surto, que eu quebrei vários, de raiva, irritação, julgamento, crítica, indignação. Então, assim, porque se eu ainda tenho esses sentimentos, eu não vou conseguir estar nesse lugar de sabedoria e compaixão, né? Mas é por quê? Porque a pessoa está muito errada? Não, é porque eu tenho esses sentimentos dentro de mim, de raiva, irritação, julgamento e crítica. Porque no momento que eu não tenho mais, a pessoa pode me fazer a mesma coisa e eu posso me distanciar ou falar do mesmo jeito, só que sem agredir. Eu não preciso agredir a pessoa que está errada. E isso eu estou dando um exemplo aqui da pessoa que está errada, mas pode ser em relação a qualquer coisa. A escassez, a doença, a qualquer coisa, qualquer coisa. É só a gente perceber. Toda vez que a gente reage, né? Tem um outro exemplo de reação, por exemplo, em relação ao meu pai, né, que eu reagia muito sentindo tristeza, né, porque ele ficou doente e tal, daí ficou meio malzinho, e eu me liguei disso um dia também, entendeu, que eu sempre reagia da mesma maneira, era sempre uma coisa desesperadora, que me acabava, e hoje eu reajo diferente, hoje eu proajo, que hoje eu sou muito diferente em relação a isso, e é incrível e aí essa é uma outra história, mas quando a gente muda, tudo muda, tá? Isso é a coisa mais incrível de toda essa história que eu venho falando, é o quanto a gente acha que a pessoa, que a situação ali é imutável, e simplesmente quando a gente muda a maneira da gente responder, se eu torno a minha reação mais, em vez de reativa, mais proativa, é impressionante como o outro lado ou como a situação que está em volta de mim muda, como mágica. Já falei isso muitas vezes aqui. É impressionante como a gente tem um poder que a gente não sabe de mudar o que está no nosso entorno só
olhando para dentro. Por mais que tenha uma pessoa, uma situação bizarra acontecendo, por mais que eu esteja falindo, que o mundo esteja desabando, a gente tem... Bom, eu virei toda a situação do mundo desabando, né? Porque o meu mundo desabou e eu tava ali, lá imersa, assim, um monte de coisa, não tinha nada. Eu saí, eu mudei toda a situação que eu tava vivendo só olhando para dentro, né? Então, convido vocês a começarem a pensar sobre essas coisas e antes de só simplesmente reagir como a gente está acostumado a reagir e a achar que tem razão, e aí eu vou dizer que na maioria das vezes, muitas vezes tem, mas deixar um pouquinho a razão de lado e ser mais proativo em relação às coisas, às nossas respostas, em relação à maneira como a gente responde às demandas negativas aí da vida.